empregos verdes? Qual que seria a sua linha? Sakamoto, deixa eu fazer algumas observações sobre a sua pergunta. Em primeiro lugar, deixando claro que eu não sou fã de transporte individual, para mim o transporte individual está colapsando as metrópoles brasileiras e no mundo, né? Mas o fato é que a indústria automobilística está migrando para soluções verdes. Hoje, a empresa de maior valor no mercado global de automobilístico é a Tesla. Não é a Toyota, não é a Ford, não é nada disso. É a Tesla. Então, você está tendo uma migração para o carro elétrico, e eu fui o primeiro prefeito do Brasil que aprovou a devolução da cota-aporte municipal do IPVA para quem tivesse carro elétrico. Eu fui o primeiro prefeito que aprovou isso no Brasil. A Prefeitura de São Paulo devolve 50% do IPVA, que é o que lhe cabe, para o proprietário do carro elétrico. Ou seja, 10 anos atrás já estava com isso na cabeça. Eu cheguei a mandar uma carta para o Google oferecendo parceria da Prefeitura de São Paulo para a produção de ônibus elétrico. Porque o ônibus elétrico autônomo pode resolver o problema do transporte público nas grandes cidades como São Paulo. Nos grandes corredores, por exemplo, você pode ter, nos grandes corredores que São Paulo tem, você pode ter ônibus elétricos autônomos com tranquilidade. Essa tecnologia estará disponível em mais alguns anos. Então, essa questão da tecnologia verde é central para a geração de emprego e renda. A geração de energia elétrica já acontece no estado de São Paulo com fazendas eólicas e solares, de painel solar. Eu visitei, no interior de São Paulo, fazendas inteiras com placas de captação de energia da luz do sol para a produção de energia elétrica. E imagina você, uma fazenda de 150 hectares era capaz de iluminar uma cidade com 72 mil residências. E, segundo o gestor, o engenheiro responsável por essa planta, ele me disse que já era possível, com o mesmo espaço, os mesmos 150 hectares, iluminar uma cidade com 150 mil residências, o que significa uma cidade com praticamente 600 mil pessoas. Então, as oportunidades de geração de emprego existem. Agora, você precisa ter governo, você precisa de parceria com transferência de tecnologia, você precisa usar as compras governamentais para produção. Eu vou te dar um exemplo de compra governamental. Quando eu era ministro da Educação, eu padronizei um ônibus escolar para o país inteiro. Eram 3 modelos que mudavam de acordo com o número de assentos. E também barco escolar para a região amazônica, onde não tem estrada para transportar as crianças. Nós fizemos o maior programa de transporte escolar da nossa história, padronizando isso. Sabe o que aconteceu? A indústria brasileira se adaptou ao padrão federal, que é o caminho da escola, e nós passamos a exportar os ônibus para a América Latina. Ônibus brasileiros, carroceria brasileira, com chassi produzido aqui, com montadora produzindo aqui. Então, é muito possível usar o poder de compra do Estado e a indução do Estado para trazer investimentos. Quando eu fiz a PPP de iluminação pública aqui na cidade de São Paulo, que trocou toda a iluminação pública por LED, e eu comecei a fazer antes da PPP estar pronta, porque teve um problema judicial, que até hoje não foi resolvido pela Justiça, mas eu me antecipei e troquei quase 100 mil lâmpadas LED por LED. A ideia nossa era trazer uma lâmpada, uma fábrica de lâmpadas LED para o Brasil. E a planta ia ser em São Paulo. Nós poderíamos já ter uma planta de produção de lâmpadas LED em São Paulo, para trocar toda a iluminação pública do país, o que economiza nada menos do que 50% da energia consumida para a iluminação pública. Você ganha muitas vezes. Perfeito. Diga. Eu queria perguntar, o senhor falou do preço, quando o senhor falou, né, dos principais problemas, o senhor mencionou o preço do pedágio, né, que é algo que faz a comida chegar mais cara, pelo que eu entendi, do que o senhor estava falando, né. A minha dúvida é, como é que o senhor avalia, né, as concessões, as privatizações de estradas em São Paulo, e se o senhor mexeria em contratos que já estão vigentes, né, o senhor tentaria mexer nesses contratos ou interromperia projetos que já estão previstos?
Carolina, eu tenho muita desconfiança do que aconteceu em São Paulo no último período. Muita. Porque o governo do estado prorrogou contratos que venceriam só em 2028. Eu fico me perguntando, por que alguém faria isso? Por que alguém prorrogaria contratos que estão para vencer em 2028? Ou seja, nem no próximo governo, que é 2023, 2024, 2025, 2026, é 28. Qual a vantagem que o cidadão paulista teve com essa prorrogação? Por que prorrogar? Por que não relicitar, já que o pedágio está caro, e verificar se a gente consegue melhores tarifas com a relicitação? Será que essas empresas que estão aí, essa empresa que está aí há décadas em São Paulo, será que ela é a melhor empresa para produzir a melhor tarifa e as melhores condições de trafegabilidade no estado de São Paulo? Eu, sinceramente, tenho muita dúvida disso. Então, se eleito governador, você pode ter certeza que eu vou explorar ao máximo todas as possibilidades legais, dentro da lei, dentro da Constituição, para trazer algum benefício para o cidadão paulista. Eu acho que a família paulista está sendo prejudicada por esses contratos. Eu tenho dúvidas sobre o que aconteceu na Tamoios, te digo de coração, tenho dúvidas com a prorrogação de contratos a vencer, tenho dúvida com o que aconteceu com o monotrilho do ABC, que foi transformado em BRT, e com um aditivo, com uma empresa que fazia uma outra coisa que não tinha nada a ver com isso. Então, estou sendo muito transparente aqui para dizer que eu não avisei. Estou avisando de antemão os contratos que eu vou botar uma lente de aumento bem grande para saber o que aconteceu. Mas falando claramente, prefeito, essas dúvidas que o senhor tem são dúvidas de sobrepreço, superfaturamento, corrupção, são dúvidas sobre o quê? Eu não coloco a moral das pessoas em jogo sem provas. Isso eu nunca fiz na minha vida e não vou fazer, né? O que eu ponho em questão é a oportunidade de ter feito o que foi feito. Qual é a oportunidade de ter feito o que foi feito? Qual a vantagem para a família paulista do que foi feito com esses contratos? Eu, como figura pública, tenho o dever de colocar as minhas angústias a respeito desses grandes negócios que foram feitos em São Paulo. E eu tenho sérias dúvidas mesmo, como eu tinha em relação a controlar. Vocês vão lembrar da campanha de 2018. O contrato de inspeção veicular sempre me pareceu uma coisa muito estranha. Só existia em São Paulo, não era estendido para o resto do estado, era um contrato velhíssimo da época do Pita, que foi revitalizado para cobrar a inspeção veicular só na cidade de São Paulo, como se a fumaça de São Bernardo do Campo não viesse para cá. E eu acabei com aquilo, porque julguei que não se justificava aquele caça-níqueis. Então, eu não... O senhor tem as mesmas... Sabe quem era a dona da Controlar? Você sabe, Carolina? Você sabe, Diogo? Não, o senhor pode dizer. A CCR. O prefeito, mas a minha dúvida é se o senhor também tem essas mesmas questões que o senhor faz em relação às concessões de rodovias, se o senhor faz em relação às concessões de metrô e CPTM aqui em São Paulo. O senhor pretende dar andamento, porque o projeto da gestão atual é de conceder as linhas da CPTM uma a uma, né? O senhor pretende manter isso e pretende rever as que já foram concedidas em relação ao transporte, ao mesma... Eles estão só concedendo o filé mignon, não estão concedendo aquilo que é mais difícil reparar. Nós vamos perder receita na CPTM se continuarmos com esse modelo do Dória. Vá fazer uma reportagem das estações de trem da CPTM lá no extremo leste de São Paulo e veja as condições em que as pessoas estão usando o transporte público naquela localidade. Veja o que está acontecendo. O monotrilho da linha 17, a que liga ao aeroporto de Congonhas, ele era para estar pronto na Copa de 2014. Daqui a pouco é a Copa de 2022, depois das eleições, e não tem nem sinal de um trem ali em cima do monotrilho. Pega o trem de Guarulhos, né, que o Dória prometeu que ia concluir a obra, levando
o trem até Guarulhos, até dentro do aeroporto. Ele prometeu isso. Ninguém cobra. Ninguém cobra. Ou seja, o pessoal lá vai falando as coisas e fica por isso mesmo. Então, QD a linha 17, QD a CPTM para Guarulhos, né? QD as reformas nas estações da Zona Leste, QD o metrô da linha 6, que agora aconteceu um outro acidente. Pô, os caras não conseguiram passar um tatuzão por baixo do Tietê. Eu fiz uma obra de drenagem, uma das maiores da cidade, levando a água lá da Turiaçu para o rio Tietê. Eu passei debaixo da mesma marginal, fiz um túnel com uma seção enorme para levar água para a marginal, não aconteceu nada, você nem ouviu falar da obra. Obra subterrânea, limpa, barata. Os caras fazem um tatuzão, passa debaixo de um ramal de esgoto. Acabaram com o ramal de esgoto. Prefeito, agora falando um pouco